Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aberta da metodologia Pathwork. Hoje a gente vai falar sobre a palestra 129, que fala do significado das vitórias e derrotas na vida. É um tema que traz muito essa questão do Pathwork como um guia, né, como uma referência para a vida prática mesmo. E coisas que acontecem na vida, momentos de vitória e momentos de derrota. Como lidar com eles com uma visão incluindo o significado espiritual desses momentos. Então, esse é o tema da aula de hoje. Meu nome é Heitor Gottberg Fagundes, eu sou facilitador da metodologia Pathwork e sou terapeuta. Para quem nunca ouviu falar do Pathwork, ou está chegando numa aula pela primeira vez, o Pathwork é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual que fala dos temas da vida humana. Por que origem espiritual? Porque foram 258 palestras canalizadas entre março de 57 e janeiro de 79. A entidade que transmitiu essas palestras através da médium Eva Perracos é denominada de O Guia. Todo esse material tem copyright, ele é organizado pela Pathwork Foundation dos Estados Unidos, que autoriza o Pathwork Brasil a utilizar esse conteúdo, tem certas normas, e para fazer esse trabalho de autoconhecimento como um todo, a gente usa 5 ferramentas ao longo de todo o trabalho. Isso deixa o trabalho, inclusive, muito simples, muito gostoso de fazer, que é a prece, a meditação, a leitura das palestras, que cada um pode fazer por si mesmo, o estudo das palestras, que pode ser feito individualmente com um helper ou em grupo de estudos, com um facilitador ou com um helper, e um exercício chamado revisão diária. Para mais informações, quem precisar pode acessar o site aí vhterapias.com.br e tem ali uma partezinha Pathwork. É só entrar ali ou mandar uma mensagem, vai ser um prazer ajudar a explicar aí um pouco mais do que é o Pathwork e como ele pode ser útil para você. Tá bom? Então, para a gente começar, vamos começar com as duas primeiras ferramentas, que é a prece e a meditação. Eu vou te convidar a fechar um pouco seus olhos. Espero que você tenha conseguido organizar um lugar silencioso, tranquilo para fazer essa aula, porque eu sinto que essa aula também convida a uma conexão espiritual, e às vezes a gente faz no carro, em algum lugar, pode se perder um pouco, pelo menos esse componente. Então, se não for o caso, você faz uma pausa no vídeo, a hora que você estiver num lugar tranquilo, onde essa conexão espiritual seja possível, você continua a partir daqui. Mas, para quem já está num lugar assim, pode ir fechando seus olhos, pode imaginar à sua frente um canal de luz ou uma presença de luz que toca o seu peito com muito carinho, com muita amorosidade, que vai abrindo o seu campo para as verdades espirituais mais profundas, para a energia da verdade, que é uma das energias principais que o Pathwork traz, a energia da verdade sobre nós mesmos, sobre como funcionamos no nível espiritual, no nível emocional. Vai se dando conta do seu desejo por saber a verdade e como isso te trouxe até essa alma, para compreender melhor o significado das vitórias e derrotas na vida. Vai respirando tranquilamente, ficando bem relaxado, bem relaxada, deixando que as palavras do guia nessa palestra entrem em você profundamente, afetando não apenas o seu consciente, mas também o seu inconsciente, se abrindo no nível mais profundo para ser tocado pelas palavras do guia nessa palestra. E eu ficarei em silêncio por um minuto para que você vá fazendo o seu processo de abertura para essa conexão e essa comunicação consigo mesmo e com a sua verdade.
Vai deixando que as energias espirituais te envolvam num lugar de paz e amor, respirando tranquilamente e fazendo a sua oração pessoal por esse momento. Nesse estado, vá se abrindo para as primeiras palavras do guia nessa palestra. Saudações, meus queridos amigos. Deus abençoe cada um de vocês. Abençoada seja essa palestra. E nesse estado, vá se preparando para abrir os olhos, começarmos a aula aberta. Muito bem, bem-vinda, Cris. Obrigada, Heitor. Eu não te vejo, a menos que você não queira abrir a câmera. Você quer ler esse primeiro slide? Sim, vencedor versus fracassos. Versus Hoje, fracassado. versus fracassado. Hoje vou discutir uma das maiores limitações, um dos mais comuns conceitos gerais, o ou barra ou. É uma atitude em relação à vida de vencer ou fracassar. De acordo com esse conceito, ser um vitorioso significa ser implacável, egoísta, passar por cima dos outros, levar o melhor sobre eles, menosprezá-los. Não há espaço para consideração, gentileza e simpatia. Se essas emoções forem permitidas, o temido resultado é tornar-se um fracassado. Supõe-se que ser um fracassado significa ter altruísmo, sacrifício, bondade, gentileza e consideração. Os dois lados contêm o mesmo equívoco. Alguns adotam uma alternativa, outros preferem outra. Cada um teme as consequências do outro lado da escolha. Nenhuma das escolhas é melhor ou pior que a outra. Ambas terminam como resultados idênticos de solidão, ressentimento, autopiedade, desprezo por si mesmo e frustração. O que isso te traz, Cris? Ai, me traz assim. É a verdade. Sabe aquela coisa com os noves fora? Quando você, né, faz a conta e desiste? É assim mesmo. Hum. Esse pequeno trecho aqui, eu acho que ele vai muito numa linguagem muito também usada nos Estados Unidos, do winner e do loser, né? Que talvez na cultura brasileira tenha um pouco menos, mas a gente tem também, né? Tem esse lugar do se eu não sou um vencedor, eu sou um fracassado. Ou seja, muito assim, eu preciso vencer na vida, eu preciso ser muito bom em alguma coisa. Eu não tem problema nenhum, e ele vai falar isso em várias palestras, você querer dar o seu melhor. Mas o problema é dar esse melhor para fugir de um lugar de ser um fracassado, que é o ou. Ou eu sou um vitorioso, tô lá, milionário, com a placa, que nem esse cara aqui. Se eu não for isso, eu sou um fracasso. Então, esse ou é que ele está trazendo à tona, que não precisa ser assim. Hoje, ainda bem, a gente já vê líderes que conseguem ser vitoriosos e demonstrar gentileza, simpatia e tudo mais. E aí é o outro ponto que ele traz, que é que tem uma imagem de massa, né? Uma coisa assim, o vitorioso, aquele cara que chegou lá, ou aquela mulher que chegou lá, ela chegou lá passando por cima de alguém. Ou fez alguma coisa escusa, fez alguma coisa assim, como é que ela conseguiu chegar lá? E não precisa ser assim.
Mas muitas vezes a pessoa acredita que sim, eu só vou ser um vitorioso se eu for essa pessoa implacável, egoísta, se eu menosprezar os outros. Eu tenho uma esperança, e eu conheço muita gente que já mudou essa imagem, ou seja, talvez da década de 70 para hoje isso tenha mudado um pouco, mas essa imagem ainda continua. E a, a chave a virar é que também um fracassado não precisa ser aquele cara humilde no sentido de sacrifício, bondade, aquele cara que fica meio encolhidinho. Não, isso não é o fracassado, né? Não precisa juntar essas duas coisas. Então, com isso, ele introduz aqui o tema de a gente não viver no ou-ou e saber que nem o vitorioso precisa ser um boçal, nem o fracassado precisa ser alguém que só um fracassado tem altruísmo, sacrifício, bondade, gentileza e consideração. Faz sentido? Total. E o que mais me chama a atenção é ele dizer assim que no final o resultado vai ser o mesmo para ambos. Sim, exato. É que nem no bullying, né? O bullying faz mal para os dois, para quem é o intimidador e para quem é a vítima. É. Porque por mais que o bully, né, o intimidador possa ser alguém que ganha um certo status, tá, mas na prática ele fica sozinho, porque as pessoas têm medo dele. Então, das duas formas, o resultado é o mesmo. E aí vamos esforçar, eu vou ler aqui para a gente aprofundar um pouquinho mais nessa mesma compreensão. O cruel versus o tonto. O vitorioso teme seus impulsos de afeto autêntico, tanto quanto sua fraqueza e desejo de dependência. O fracassado teme seu ressentimento, seus impulsos egoístas. Por quê? Além de se esforçar por ser bom de acordo com conceitos falsos e limitados, com rígidos regulamentos externos, sua pseudo-solução particular pode ser uma necessidade de aprovação total por parte dos outros. Vocês acham que precisam ser o cruel para não ser o pobre, o tonto? Ou vocês se resignam com esse segundo papel, orgulhando-se de serem pessoas respeitáveis, quando na realidade simplesmente não ousam desafiar o mundo e as regras que parecem decretar que bondade significa privação? A limitação de acreditar que apenas uma dessas duas alternativas existe é errada. A, a limitação de acreditar que apenas uma dessas duas alternativas existe é errada, porque de fato é possível afirmar seus direitos, tomar providências para obter o que desejam sem serem cruéis ou se privarem de alguém ou de alguma coisa. Então, aqui ele vai reforçar justamente essa dicotomia, né? Mas principalmente de que aquela pessoa que se põe vitoriosa desse sentido cruel, no fundo ela tem impulsos de afeto, né? Ela também às vezes queria ser dependente, queria, alguém cuida de mim, por favor, só que ela não tem coragem de dizer isso, porque ela precisa ser a vitoriosa. E para ser vitoriosa, ela tem que ser cruel, opressiva, intimidadora e assim por diante. O fracassado, no sentido que ele está dando aqui do tonto, né, que eu não sei nada, deixa os outros subirem em cima das minhas costas, etc. Ele vive a partir de conceitos rígidos, eu tenho que seguir as regras, eu tenho que fazer o que mandam, mas também tem um desejo de aprovação total. Eu vou seguir todas as regras, porque daí eu vou ser aprovado. E isso deixa a pessoa sem força, porque a força está nas regras, a força está no outro. Então, o que ele está trazendo é que a gente pode sim se desenvolver para não precisar ser tonto nem cruel. Eu posso ser um vitorioso, eu posso ir atrás do que eu quero, sem pisar em ninguém, respeitando o direito das outras pessoas, mas sem deixar que subam nas minhas costas. Faz sentido? Muito. Geda, bem-vinda. Olá, Tudo bom? Você consegue ler aqui esse slide? deixa eu estou no trabalho, mas deixa eu ver se eu consigo. Tá. E cadê o slide? Eu não tô, tá. Saindo da dualidade, é esse? Eu acabei de sair, estou Isso, perto ainda. isso, vai chegando, vai lendo que aí vai chegando. Pronto, saindo da dualidade. E, da mesma forma, é possível, de vez em quando, renunciar a uma vantagem imediata no interesse de uma pessoa amada, sem jamais renunciar a todos os seus direitos e vantagens. A plena percepção das perspectivas limitadas nas quais vocês acreditam
da sua importância e efeitos, representam uma grande transição interior. O resultado dessa transição é renunciar a essa escolha limitada. Significa conhecer a verdade e que uma coisa não exclui a outra, do que tanto o amor e a autoafirmação são possíveis, ou melhor, interdependentes. Depois de pensar em muitas outras escolhas relativas a qualquer questão, verão como a verdade a esse respeito sempre existiu. Verão como a verdade a esse respeito sempre existiu. Ou seja, tentar buscar o que deveria ser de vocês sem hesitação e culpa, e, ao mesmo tempo, abrir-se a outra pessoa, deixa de parecer uma contradição. Obrigado, Geda. Ó, a gente não te vê, eu não sei se você não está podendo abrir a câmera, mas o que Ah, tá. ficou aqui? O que ficou? Deixa eu ver se eu consigo botar a Pronto, câmera. Ficou? agora sim. Se quiser, só Pronto. coloca o celular de lado, que aí a gente te vê melhor. Deixa eu só ver aqui. Destrava aí o... Estou tentando aqui destravar. Cadê? Onde é que destrava mesmo? Acho que é aqui. Ver se destravou aí. Nada, por enquanto nada, hein? Ah, eu Então, perdi. vamos fazer o seguinte, só fala para a gente o que ficou chamou mais atenção aqui nessa... Aí, pronto. Nesse trecho, o que mais te chamou atenção? Vamos ver se é interior. Isso, Maria, falar. É. Deixa eu chegar primeiro. Tá bom, não, Mas, assim, tranquilo. mas deixa eu botar aqui também um pouco a questão da dualidade, né? Que essa questão você pode vivenciar ela exatamente como se colocando, né, da sua forma, da maneira que você realmente e acolhendo todos os seus lados, né? Toda essa dualidade dos dois lados, no caso. Eu acho que é a melhor forma de você realmente saber lidar, né? De você se colocar e se lidar, acolhendo o que é bom e também acolhendo o que deixa de ser bom, que também faz parte, né? E eu posso me colocar da minha maneira, assim, da minha simplicidade, e onde eu não posso ser exclusa, que onde minha opinião possa ter a sua, quer dizer, a sua importância, né? Porque no caso tem a minha importância, se eu excluir nenhum lado, mas acolher os dois lados. Sem dúvida. Isso é um dos grandes trabalhos que a gente faz no Pastor. Ele fala de dualidade em várias palestras. Aqui, nesse caso, o que ele está falando em relação ao vitorioso e o fracassado, ou o cruel e o tom? Primeiro de tudo, é que a gente pode ir em busca do que a gente quer. Só que a gente não precisa ser cruel. Então, a gente pode buscar a vitória. É saudável. É buscar o que deveria ser nosso, sem culpa. Então, assim, não, peraí. Se eu acho que eu deveria ter o direito de ter tal coisa e eu estou disposto a pagar o preço, eu vou até lá e eu não vou me culpar por isso. Eu vou buscar a minha vitória. Ah, tá. Tudo bem. Eu Isso. entrei já bem atrasada, assim, eu entrei agora, acabei de entrar, e agora que eu estou realmente vendo aí, realmente por esse ângulo. Isso. Quanto é? E isso é uma coisa que o Petro vai trazer para nos incentivar a não entrar nessa dualidade. Mas também nesse slide, ele fala, mesmo que agora você sabe o que você quer, você vai atrás, tal, ao longo desse caminho, talvez você tenha que renunciar a alguma coisa. Fala assim, tá bom, eu queria já estar lá. Mas por Sempre enquanto... tem, né, Heitor? A gente sempre tem algo a ser renunciado, né? Porque nem sempre é muito tempo. O que ele está dizendo é que, de vez em quando, a gente pode precisar renunciar. E a gente pode fazer e que isso... não, da melhor forma, que isso não faz nenhum mal, né, para vocês. Às vezes faz Exato. bem. A gente renuncia porque a gente toma consciência. Renunciarei isso agora. Mas isso não elimina a minha meta. Ou talvez isso faça um reajuste da minha meta. Reforça, né? Acho que ela reforça a meta, né? Pode reforçar, porque
Eu podia estar idealizando essa meta, por exemplo, e aí melhor eu renunciar um pouco a essa idealização para ver o que é a meta real. Então, isso é o que a gente vai trabalhando para sair da dualidade. E só da gente perceber isso, a gente já começa a fazer uma transição. A gente começa a buscar o que a gente quer com uma forma mais leve, uma forma mais centrada, e sai da dualidade. Então, isso é o que ele está trazendo, de que a gente pode, de vez em quando, ter que renunciar, mas a gente não precisa renunciar ao que a gente deseja, ao que é bom para nós. Uhum. Ok? Ok. Cris, você pode ler esse slide? Uhum. A fuga da realidade. A tendência do homem de fugir da realidade baseia-se muitas vezes não no fato de ele não poder enfrentar aspectos desagradáveis dela, mas com igual frequência no nível mais profundo, no fato de ele temer a felicidade, a realização e a plenitude da vida. Para concretizar a expansão pessoal e a autoexpressão com o decorrente contentamento, é necessário aproveitar os recursos interiores, descobrir a força, descobrir a fonte de força divina bem no fundo da psique. Mas para muitos, isso parece uma empreitada tão impossível e perigosa que eles alegam que a vida é lúgubre e sem esperança, e por isso se apegam a outros para apoiá-los e salvá-los, no lugar de prescindirem dessa falsa salvação. Talvez se orgulhem, talvez se orgulhem de seu realismo. O que te traz, Cris? É, é o fato, muitas vezes, da gente dizer, eu sou assim mesmo, porque esse é meu destino, e tá bom assim, essa é a realidade, tá vendo? Minha vida é difícil, ó, eu tô passando por isso, por isso, por isso, e eu tô sendo realista. Só que você não tá sendo realista, a gente tá fugindo. Porque é Isso, possível, né, exatamente. alçar outros, né, outros lugares, mas aí a gente, por ter medo, porque no fundo a gente tem é medo de ter aquilo, um não merecimento, sei lá o quê, aí a gente Sim. vai e diz que é realista. Por exemplo, já ouvi pessoas dizer assim, é, eu só, assim, minha irmã às vezes fala, eu só vou para restaurante simples mesmo, não sei o quê, porque eu sou pobre mesmo, não sei o quê, fica uma coisa assim, sabe? Com essa situação. Tipo assim, é como se ela dissesse, eu tenho noção da minha realidade, mas muitas vezes é porque é possível também que ela esteja com dificuldade de entender que ela pode merecer coisas, né, umas coisas melhores. Sim, e isso vale também para a saúde, às vezes até para a saúde mental. Ah, eu sou ansioso mesmo, eu sou confuso mesmo, eu sou distraído É. mesmo. As pessoas se dão um rótulo e fica naquilo, sendo que Hum, tudo isso tem faço muito isso possibilidades também. de melhoria. Então, isso é o que ele está trazendo com É essa verdade. questão o realismo entre que é um lugar que estagna, né? Então, esse é um grande alerta para todo mundo que quer, né, que talvez se pegue falando eu sou assim mesmo para alguma coisa. Mas assim, olha, você foi assim até hoje, mas mudar se você quiser, é possível. Então, Uhum. também às vezes a pessoa fala, não, tudo bem, eu sei que eu poderia mudar isso, mas eu agora estou investindo em mudar outra coisa em mim. Aí é diferente, a pessoa não está resignada, ela fala, assim, não, até eu sei que eu podia cuidar disso, mas minha prioridade agora é outra. Mas tem pessoas que realmente falam assim, não, eu não tenho como, eu sou assim, nasci assim, eu vou viver assim. E isso é muito triste quando a gente vê, principalmente sabendo que é possível mudar. E a outra coisa que você também comentou, que é assim, quando a gente foge da realidade, não é porque a gente não dá conta de viver coisas desagradáveis, todo mundo aqui já viveu e já superou coisas desagradáveis, mas é porque o bom, o que seria conquistado de bom, a gente teme. Num nível mais profundo, a gente teme esse lugar muito bom da vida. Se a vida ficar ótima, tem ali um medo do sucesso, um medo do prazer. Então, isso é outra coisa que também faz a gente fugir da realidade. Como assim, ou fala eu não mereço, ou dá medo mesmo. Fala, meu Deus, se eu resolver esse problema na minha vida, sei lá, não vou ter mais problema nenhum para resolver. Aí cria um medo que não é real, porque sempre vai ter novas coisas que você vai poder aprender e assim por diante. Então, são alertas aí que ele faz a esse respeito.
Aí, eu vou ler aqui os poderes. Você pode ler, Geda? Só liga o seu áudio aí para você ler esse. Eu leio o próximo. Você está no mudo ainda. Pronto. Aí. Os poderes criativos. Para que isso se concretize, é importante entender e expressar o equilíbrio adequado entre o eu e os poderes universais, constantemente em ação em qualquer processo criativo. É comum um homem ficar confuso a esse respeito. De alguma forma, ele sabe ou percebe que, sem esses poderes criativos, nada de valor poderia passar a existir. Por outro lado, toda filosofia esclarecida lhe ensina que ele é o senhor do seu destino, que ele deve criar sua vida de acordo com suas inclinações, que a felicidade e a infelicidade são resultado de sua personalidade, suas crenças, suas atitudes e conceitos. Mais uma vez, ele está diante de uma situação ou. Ele acredita que precisa fazer uma escolha entre desconsiderar esses poderes criativos e apenas confiar em sua mente e vontade exteriores, o qual não vai levá-los muito longe. Ou ele absolutamente não confia em si mesmo, externalizando os poderes universais de forma de uma divindade exterior que sempre acaba por decepcioná-lo. Bastante coisa aqui nesse slide. O que ficou para você, Geda? Assim, que os poderes, na verdade, os poderes universais estão aí, né? E acho que para todos, né? Sim, Cabe a mim eu buscar isso. Eu acho que a gente é o resultado, o fruto do que a gente é, realmente, do que a gente se afirma, do que a gente se busca ser. Assim, eu acho que o Deus que está em mim, que habita em mim, pode habitar de uma forma bem saudável, se eu, assim, me abrir para isso, né? Sim, essa é uma das chaves que ele traz aqui, da gente confiar na existência de poderes universais dentro e fora de nós, para sair um pouquinho do controle do ego, né? Do que eu tenho que criar, eu tenho que fazer, eu que vou atrás, etc. Então, e isso é uma coisa que pode ser um pouco abstrata para algumas pessoas. Fala assim, não, mas o que é? Tem poderes universais que vão me ajudar a resolver meu problema? Não, eu que tenho que resolver. E é isso que ele está trazendo nesse. É como se houvesse um ou. Que assim, tem pessoas mais, deixa aí, o universo vai trazer, e quando for a hora certa, o universo vai dar um jeito, e deixa os poderes universais agirem. E outras pessoas falam, não, tem nada de universo, não, nem de poderes criativos, é eu que tenho que pegar, fazer, né? Vou criar algum tipo de trabalho que eu vou executar 100% desse trabalho e crio uma obstinação nesse lugar. E, às vezes, a gente fica confuso, né? Por quê? Porque nenhuma das duas coisas são verdade. Nem dá para deixar só na mão do universo, nem dá para achar que você vai botar tudo na sua mão. E aí precisa da junção das duas forças. Por isso que tem uma outra palestra que ele fala muito sobre os movimentos de ação e repouso, que eu faço uma ação. Então eu crio algo, coloco no mundo, etc. E depois aguardo, eu deixo os processos universais chegarem, agirem a partir dessa ação. E isso é uma coisa que aí a gente não vai para o ou, a gente usa as duas forças. A força de criar e agir e a força de esperar. E com isso a gente consegue criar qualquer coisa de uma forma bem sucedida no mundo. Faz sentido? Muito bom. Então, eu vou ler agora o querer confiante. O querer confiante. O querer verdadeiro e descontraído de um resultado desejado só pode ocorrer quando vocês descobrem e eliminam as reservas
limitações, dúvidas inconscientes e desejos opostos. Se vocês têm medo de não conseguirem o resultado desejado, de alguma forma, em algum lugar da sua psique, vocês têm medo do resultado desejado. Vocês estão descontraídos quando enunciam o desejo? Ou estão tensos e temerosos? Estão confiantes ou sem confiança? Supõe que é possível ou que é impossível? Se derem respostas verdadeiras a essas perguntas, observando os movimentos da alma, estarão mais perto de eliminar os entraves do que quando ignoram e acham que essas contracorrentes não existem em vocês. Então, isso aqui é uma regrinha, como o Petro gosta muito de fazer, dá um guia prático para a gente checar em relação a algum projeto, em relação a algo que a gente quer, que perguntas a gente pode se fazer. Então, assim, você está descontraído, eu quero arrumar um emprego novo. Quando você fala isso, quero arrumar um emprego novo, você está descontraído em relação a esse desejo? É tenso, eu preciso arrumar um emprego novo. Eu estou tenso ou estou com medo? Eu estou confiante ou estou desconfiado? Eu acho que é possível ou lá no fundo, não, acho que nem vai rolar, é melhor eu nem procurar emprego, eu devo montar um negócio. Então, essas confusões aparecem nessas perguntas, né? E aí, quando você se percebe confuso, aí você já começa a fazer um plano de ação. Você fala, peraí, eu nem sei direito se eu quero um emprego ou se eu quero montar um negócio. Deixa eu sentar, fazer o prós e contras de cada opção e tomar uma decisão. Porque se eu tomar a decisão, eu vou começar a agir na direção do que eu realmente quero. Não é? E daí esse querer se torna mais confiante. Por quê? Porque eu analisei as minhas opções, eu olhei para cá, olhei para lá e falei assim, não, é isso mesmo que eu quero, eu vou nessa direção, preciso tomar cuidado com isso, com aquilo. Mas porque eu fui atrás e analisei realmente dentro de mim como é que eu estou a respeito desse objetivo. Faz sentido? Pode abrir, se tiver uma pergunta, pode abrir o som, Geda. Não, só um comentário, né? Que às vezes a gente diz assim, eu sou uma pessoa, eu fico com muita dúvida, né? Aí eu disse, eu queria isso, aí depois eu olho, tu queria mesmo? Aí depois eu olho, acho que eu não queria, não. Interessante, É. né? A gente Então, realmente é checar, se aí. realmente a gente quer. É. E que talvez seja um lugar onde você não esteja com tanta confiança de que você quer aquilo. Então, o que ele vai convidar? Busque algo que você tem confiança de que você quer, para investir o seu tempo naquilo onde você se sente confiante. Não, aqui eu quero mesmo, não tenho dúvida. E nisso que eu quero, será que eu acho que é possível? Não é possível? Mas primeiro começar a enunciar o que você quer e começar a fazer essa análise, que é o primeiro passo. Isso que você fez já é um começo de análise. Quero mesmo, não quero? Por que eu não quero? Porque eu acho que é difícil ou porque eu não quero mesmo? E aí começa toda uma análise que a gente faz para achar o que a gente realmente quer. Fala, Geda. Assim, Heitor, como é que eu consigo sair desse lugar de tanto medo, de medo? Por exemplo, para mim mesmo, atualmente, assim, eu estou com umas coisas assim, que me está trazendo muito medo. Tudo que eu Sim. vou, assim, querer fazer, me bate um medo. E Uhum. eu estou nessa fase, assim, de querer acolher esse medo, tá? Medo, você faz parte, sim, ok. Mas, assim, eu sinto que eu estou me paralisando, entendeu? Tem hora que eu fico, sei lá, estou me deixando me consumir por esse medo. Às vezes pela culpa, eu estava analisando hoje também, que eu vejo assim, eu vejo que tenho muita culpa também em algumas coisas, assim, em determinadas coisas, me bate muita culpa também. Assim, E, e qual meio mais que eu posso, o que é que eu posso fazer para ir melhorando isso em mim? então, o que acontece? O primeiro passo você já deu de acordo com a palestra. Você reconheceu que há um medo. Agora, trabalhar esse medo é muito difícil de fazer sozinho, porque Hum, você precisa de alguém de fora que consiga questionar você sobre esse medo, talvez achar raízes desse medo, ou talvez achar raízes da resistência a dar os passos necessários para superá-lo. Então, isso numa aula aberta não dá para fazer. A gente tem que fazer isso dentro de uma hum, sessão de terapia ou num grupo de estudos. Que é assim, reconhecer que está com medo e trabalhar com ajuda. Porque se você deixar na mente, a mente
não quer ver algumas coisas. É, Então, a mente vai te botar numa direção que às vezes não resolve nada. Agora, quando você pega uma pessoa externa ou pega um grupo de estudos e você fala assim, gente, quais são opções aqui? Aí você pega alguém que não está ligado emocionalmente com aquilo, às vezes a pessoa começa a dar orientações ou ideias que fala, ah, nossa, isso eu não tinha pensado, isso eu não tinha visto, e abre o seu leque para novas opções. Faz sentido? sim, com certeza. Gratidão. E aí, eu vou ler esse aqui das sementes que plantamos. As sementes que plantamos. Muitas vezes o homem deseja um resultado específico, mas o que ele semeia na consciência é a semente do resultado oposto. Ele passa então a desconfiar da vida. Se ele puder ver como traz à tona exatamente o que semeia, mesmo o resultado negativo, devido às causas negativas, sua confiança no princípio do processo criativo será fortalecida. Sempre existe um período de crescimento cuja duração depende do tipo de semente plantada. O mesmo acontece no plano da mente. Quando vocês plantam uma semente de um resultado que o eu mais profundo não aceita totalmente, ou se existe há um bom tempo contracorrentes poderosas, o período de incubação, de crescimento silencioso por baixo da superfície é maior do que quando vocês plantam alguma coisa para a qual sua consciência já está pronta e preparada. É comum o homem se desesperar e deixar de acreditar por ignorar o período de crescimento. Assim, ele arranca a semente que plantou. Então, isso é algo que a gente tem que tomar cuidado nos projetos que a gente vai desenvolver, o quanto a gente está pronto para ele, o quanto a gente percebe o fluxo natural acontecendo, o crescimento orgânico acontecendo, quanto a gente tem que talvez acelerar e já pegar uma semente e já tentar fazer com que ela dê algum fruto antes da hora. Então, isso é o que a gente tem que ir pegando calmamente, projeto a projeto, ver o quanto cresceu, quanto não cresceu, fazer uma análise por que não cresceu e saber que a gente plantou aquilo e plantou as ervas daninhas também. E aí olhar as nossas negatividades como ervas daninhas que prejudicam o crescimento. E ir limpando, e buscando ajuda, e falando assim, ó, isso aqui tem uma origem em tal lugar, vamos desconstruir isso. E fazendo o trabalho passo a passo. Tá bom? Eu gosto muito também, para quem é mais apressado também, tem aquela frase ótima, que é 9 grávidas não fazem um bebê em um mês. Que não tem jeito, você põe 9, né? O bebê vai nascer em 9 meses, não adianta. Pode vir um pouco antes por escolha dele, ou por causa de outros, mas não são 2 meses, né? Então, isso é uma coisa que também pode sendo vista como um processo das forças criativas segurando as rédeas um pouco, até para a gente aprender a aceitar o tempo das forças criativas também e da nossa preparação íntima. Às vezes muito desafiante isso, mas muito importante também. É interessante, né? Que na Bíblia, eu não entendia quando dizia assim, descansa em Deus, descansa no Senhor, eu não entendia. Aí hoje eu falei, mas tem hora que descansar, cansa tanto. Mas assim, hoje eu, que leva um tempo, né? Algumas coisas têm o tempo, a semente. Algumas coisas levam tempo. Agora ele põe uma coisa aqui que é muito importante. Também se a gente põe uma semente num lugar, numa terra muito profunda, ela vai demorar para brotar, né? Porque a terra não está pronta ainda para aquele tipo de manifestação. Agora, dentro da gente, né? A nossa terra não está pronta para botar aquilo no mundo. Agora, se eu coloco numa coisa para algo que a minha consciência já está pronta e preparada, aquilo frutifica. Então, que bom, ó, tem uma coisa que a minha, eu já dou conta. Talvez porque eu treinei muito, porque eu fiz muitas vezes. Então, isso eu dou conta. E eu ponho no mundo, e isso flui. Mas aquela outra coisa para o que eu não estou ainda tão preparado vai demorar um pouquinho mais, porque a minha terra interna precisa estar melhor para fazer aquele projeto frutificar dentro de mim. Tudo bem? Cris, você pode ler o Realizando-se? Realizando-se. Normalmente, existe uma situação inversa. O eu é preguiçoso, não quer assumir a responsabilidade necessária, não quer fazer o que precisa ser feito para obter o resultado desejável,
para levar uma existência significativa. Onde deveria reinar atividade, existe passividade. E onde o eu precisa sair de cena para deixar que a inteligência cósmica atue, a atividade é mantida. E o eu fica muito ocupado, desconfiado, resistindo surpreendentemente. Quando a pessoa restaura o equilíbrio, as cercas desaparecem. A expansão do eu se torna verdadeiramente ilimitada. Ela será tão ilimitada quanto sabem que o universo é ilimitado. Vocês podem concretizar esses potenciais ilimitados. Isso é uma verdade, não é um desejo quimérico. Aí fala o nome do cara, né? Não, é wishful thinking, que é um tipo de pensamento desejoso, assim. Não é Não uma é fuga fuga do do eu. É que ele está dizendo que realmente é uma verdade, né? Essa ilimitação. Isso, que a gente pode manifestar nossos potenciais ilimitados no mundo. Mas aqui ele vai trazer o lado de realização que exige uma ação, né? Porque todos nós temos também um lado preguiçoso, que fala, meu, mas se eu for agir nessa direção, vai me dar trabalho, eu vou ter que me enfrentar em muitas questões que eu não estou afim de me enfrentar. Então, esse tipo de coisa dá preguiça. E ele traz à tona de que muitas vezes a gente inverte. Aonde a gente devia estar ativo, fazendo, etc., a gente fica passivo. E aonde a gente devia deixar os poderes cósmicos atuarem, a gente vai lá na ação e tenta fazer alguma coisa. E isso é um exercício constante. Às vezes a gente erra a mão de um lado, erra a mão do outro, mas se a gente está atento, fala assim, nossa, não, aqui eu agi demais, aqui eu devia ter esperado um pouco. Outros momentos fala assim, não, aqui eu fiquei muito tempo parado, eu precisava botar uma ação né, botar uma energia nisso. Então, esse é o trabalho que a gente faz aqui no Petro, de ir olhando, observando, onde é que eu estou agindo demais, estou agindo de menos, né? Leva para o grupo de estudos, ou para um helper, ou para um terapeuta e fala assim, meu, onde é que eu não estou vendo algo? E vai trabalhando essas questões até a coisa ir crescendo, e a gente ir como aqui adubando a nossa terra, né? Nutrindo a nossa terra para que essa terra possa dar o fruto que a gente quer. Eu fico lembrando tanto que eu nunca esqueci da palestra do Pet, que ele até dá um exemplo do carro, né? Quando você quer comprar um carro, e aí você nunca nem viu esse carro, mas você decidiu comprar e o carro fica aparecendo na sua frente direto, e realmente assim, é desse jeito mesmo. Quando você pede para ver, ele mostra. E Tem assim, isso e tem realmente, se uma você outra se abrir coisa. bem para ver, né? E usando o seu exemplo do carro, tem uma outra palestra que ele fala da nossa disposição de pagar o preço. Que assim, você vai comprar um carro, você vai pagar o preço, né? Você talvez tenha que fazer um financiamento, você vai ter que economizar, vai trabalhar. A gente aceita isso facilmente. Mas para um crescimento emocional, para o crescimento espiritual, a gente acha que não tinha que pagar preço nenhum. Não, esse aí eu rezo e acontece. E não é verdade, né? Então, tem o preço também a pagar, e a gente às vezes tenta achar que não. Então, esse é uma boa lembrança. Mas ele fala que desde que a gente esteja disposto a pagar o preço de se olhar, de se transformar, é possível sim manifestar todo o nosso potencial. Então, Geda, você pode ler esse último slide? Ou penúltimo, na verdade? Você está no mudo, Geda. Não está indo. Eu vou ler aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar, te ajudar e ver se. Não. Então eu vou ler aqui para a gente falar do. Consegui. Aí, pronto. 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 É, florescimento. Florescimento. Quando meditarem, meus amigos, e aceitarem um conceito verdadeiro,
Primeiro nas regiões exteriores da mente, eliminando as obstruções e correntes negativas. Aos poucos, esse conhecimento da verdade se espalhará para as camadas mais interiores do seu ser, de modo que a psique, como uma beija-flor, se abrirá para os raios do sol. Como uma bela flor. Sim. Isso é o que ele está dizendo, aceitar os conceitos verdadeiros, né? Os conceitos do tempo necessário para as coisas, da ação e do repouso, de precisar criar ali uma terra interna Atenção, né? fértil para aquilo, e que precisa de trabalho interno, né? Com ajuda, com orientação, que é o que o Petro vai trazer. Mas que a gente pode se abrir aí como uma bela flor aos raios do sol. Muito bem. Então, com isso, eu vou convidar vocês a fecharem um pouco seus olhos, para a gente pegar o trecho final dessa palestra, recuperar toda a energia que a gente veio construindo ao longo dessa aula aberta. Vai se conectando lá com o começo, com a conexão com o guia do Petro, com o seu guia espiritual, seu mentor individual, que te trouxe até essa aula. Está entrando num campo de gratidão, colocando a gratidão nessa terra interna que precisa tanto de adubo para que as realizações que você quer realizar cresçam e floresçam. E vá se perguntando qual foi o principal aprendizado desta aula. E com isso em mente, vá se abrindo para as últimas palavras do guia nessa palestra. O que aguarda todos vocês é a realização pessoal, a expansão total. Isto significa que o potencial e a possibilidade, mesmo na esfera terrestre, é uma felicidade indescritível. Quando é vislumbrada, ela se abre em suas imensas e belas possibilidades. Sejam abençoados, meus queridíssimos amigos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Respirando tranquilamente, se abrindo para as energias cósmicas que ainda estão disponíveis. Vá relembrando o seu principal aprendizado. E lentamente, abrindo os olhos, finalizamos assim a aula de hoje. Alguém quer compartilhar o principal aprendizado? Me chamou muita atenção, Heitor, quando colocou que. Porque a gente vive. Ultimamente vem muito essa coisa, né? Realmente, que nós, a gente consegue, a gente pode fazer, existe esse potencial, né? Que realmente é isso muito, muito verdadeiro. Mas aí me chamou muita atenção isso, porque cada um tem, né? Esse Deus interno. Então, existe esse Deus que age no Heitor, que age em Geda, que age nos ambientes, que age em tudo. Aí me chamou muita atenção isso, eu observar que essa energia é o todo, dentro de mim Uhum. e em todos e em tudo, né? Também. Tá bom, tá ótimo. Que bom, Cris. E para você, Geda, o que ficou de principal aprendizado? É que, tá, tá ouvindo? Sim, É que o tempo do plantio, né? Ficou assim, tempo que eu estou vivendo exatamente esse movimento, que eu quero todas as coisas muito apressadas, mas que eu pude perceber hoje, eu tive essa percepção agora. E ao tempo sim. do plantio, ao tempo da colheita,
ao tempo para tudo, né? Sim. Precisamos Que ter a bom. paciência realmente, que precisa plantar e ver e também ver qual é o tipo do plantio que a gente está fazendo, o que mais me chamou a atenção, o que é que realmente eu estou plantando, Sim, o que é que é dessa colheita, né? Aí muito para bom. essa colheita depende muito do tipo de semente eu estou semeando também, né? Com certeza. Tá ótimo. Então, gente, obrigado aí pela presença. Na semana que vem não teremos aula aberta, mas na outra a gente vai falar de um tema muito interessante, como o Peter traz, que é as diferenças entre a tristeza saudável e a depressão. Então, Muito não na bom. semana que vem, na outra, esse vai ser o tema da aula aberta. Ótimo. Palestra? É palestra? É palestra 106. 106. Ah, que bom. Tá bom? Ótimo. Quem quiser ler adiantado, já lê, mas a gente vai dar aula na outra segunda-feira. Tá ótimo. Então, para quem veio, beijo grande. Para quem viu gravado, coloca aí nos Beijo, Heitor. comentários. Qualquer Gratidão. dúvida, só entrar em contato, Gratidão. tá bom? Até a próxima. Até a próxima. Chega já por Tchau, aí, tchau. Jadinha. Beijo. Tchau.